estavam ali, que era pescar. Ok? E então, eles lançaram as redes, conduziram o barco, lançaram as redes, esperaram, com certeza tornaram a falar, a conversar uns com os outros. E isto nos faz lembrar o nosso dia-a-dia, em que conversamos uns com os outros, em que lançamos as nossas redes, ou seja, executamos as nossas tarefas, uns de noite, outros de dia, não está aqui em causa a hora. E chegando ao final da noite, veem que produziram. Nada conseguiram. Nem um só dos seus objetivos ele foi conseguido. Nem um só. Então, conforme diz a palavra no verso 3, no finalzinho, e naquela noite nada apanharam. Como naquele dia nada conseguimos. Naquela tarefa, naquele projeto, naquele alvo, naquele objetivo, nada conseguimos. Entretanto, eles encontraram-se com Jesus. Tal e qual muitos de nós já nos encontramos com Jesus. Já o aceitamos como Salvador, já o aceitamos e recebemos-lo em nosso coração. Grande honra é esta, de podermos ter Jesus em nosso coração. E então, Jesus, ao encontrar-se com eles, tal como quando se encontrou conosco, ele falou. Porque Deus fala. Só precisamos de estar com atenção. Precisamos de acreditar de que Deus mantém um relacionamento de pai para filho. Jesus encontrou-se com os discípulos e perguntou-lhes: filhos, tendes alguma coisa de comer? Conseguiram os intentos dos vossos projetos? Conseguiram concretizar os seus objetivos? Conseguiram ter o retorno do investimento dos vossos recursos? Sim, porque ir à pesca, ele envolve uma série de recursos. Depende da escala da pesca que nós queremos executar, mas ele envolve sempre alguns recursos. Para já, envolve o nosso tempo. Envolve o nosso deslocamento ou o nosso movimento. Envolve o colocarmos no anzol, se for pesca de cana, de colocarmos no anzol o isco ou a isca. Também envolveu o recurso para conseguirmos a cana de pesca, o fio de nylon e esse mesmo anzol. Ele envolve sempre o investimento de recursos. Nesta noite não foi diferente. Eles precisaram de armar as redes, eles precisaram de artilhar, de preparar as redes com isca, eles precisaram de investir o seu tempo, as suas forças, eles precisaram de investir a sua ciência, o seu conhecimento de pesca. Mas nós vimos que o investimento de todo este recurso não trouxe nenhuma recompensa. Conforme nós vemos, disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam: não. Depois de uma noite de pesca, eles não tinham pescado nada. E aqui abre-se agora o segredo, digamos assim. A instrução. A grande verdade para a mudança das nossas vidas. A obediência, ela traz bênção. A obediência, ela traz
a bênção e a recompensa que os nossos recursos usados, investidos, eles, pela razão pelos quais eles foram lançados. Recompensa. Reconhecimento. Ok? Amém? Então, quero dizer algo. Que mais do que campanhas, sabemos que hoje em dia a Igreja tem entrado por um caminho, campanha disto, campanha daquilo, campanha daquele outro, voto disto, voto do outro. Eu não quero de maneira alguma pregar ou ministrar contra essas coisas, pois essas coisas funcionam muitas vezes para quem está vivendo ainda numa dimensão da fé ainda inferior. Mas eu quero deixar aqui um fundamento importante. Mais importante do que qualquer campanha é a obediência. A obediência atrai a presença de Deus. A presença de Deus traz a sua bênção e a transformação de toda e qualquer situação. Repare bem, o amor de Deus, a preocupação de Jesus expressa aqui, quando ele pergunta: tendes alguma coisa de comer? Ele quis saber o estado em que eles se encontravam. Ele quis chamar a sua atenção, a atenção deles, com quem diz assim: então, vocês esforçaram-se tanto, trouxeram alguma coisa? Vocês foram na vossa força? Conseguiram alguma coisa? Vocês aplicaram a vossa ciência toda de anos como pescadores? Conseguiram trazer alguma coisa? E eles simplesmente disseram não. Agora entra em cena a instrução de Deus. A instrução de Jesus. Ele disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. O que é que isto mostrava? Que ele nem precisava de estar no meio da circunstância. Ele nem precisava de ter uma ciência. Alguns com certeza iriam dizer assim: Jesus, tu és bom é para pescar homens. Agora, aqui, desta ciência, eu já venho nisto desde a minha infância. Já é o negócio tradicional da minha família. Eu aprendi com os meus pais com os meus avós. Então eu tenho o conhecimento dos meus avós e dos meus pais também. Eu é que sei. Se eu estive lá toda a noite, como é que eu agora, lançando a rede para o lado esquerdo ou para o lado direito do barco, eu vou pescar alguma coisa? É assim que alguns fazem. Querem ensinar Deus a ser Deus. Mas isso é absolutamente impossível. Veja, o resultado da obediência. Jesus falou, vou repetir novamente: lançai a rede à direita do barco e achareis. Olha agora como continua a palavra falando. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar. Porquê? Ficou encravada nas pedras? Ficou presa nos anzóis no fundo do mar? Não. Olha o que é que diz. Pela multidão dos peixes. Um só momento substituiu todas as horas noturnas investidas para trazer alguma coisa, para trazer algum peixe para a terra. Um só momento. E aqui o versículo dá-nos a ideia de que lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar. Ou seja, que foi algo de praticamente imediato. Imediatamente. Assim que eles lançaram a rede ficou cheia. Cheia de peixe. Amém? Ora, depois continua a palavra do Senhor dizendo, verso 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, ou seja, este era João, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Aqui também está aqui um simbolismo muito interessante. Nós estamos nus perante o Senhor.
Este lançou-se ao mar, mas você escusa-se de lançar ao mar. Não vale a pena. Estamos sempre nus perante o Senhor. Perante o Senhor, os seus olhos, eles vão ao mais profundo do nosso ser. Amém? Depois continua o verso 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Ok? É uma maravilha. Eles obedeceram. A obediência atrai a prosperidade. A obediência atrai o progresso. A obediência atrai a vitória para a sua e para a minha vida. Depois diz o verso 9 assim: logo saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Veja bem, Jesus sabia que eles, quando chegassem à terra, debaixo da obediência, que era preciso alguma coisa para assar o peixe que eles iriam trazer. Mas veja bem que não foi só isto que estava ali. Diz assim: logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Ou seja, Jesus acrescenta à bênção outra bênção. Ou seja, bênção sobre bênção, quando nós obedecemos. Depois diz o verso 10. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Aqui eu quero dizer: não se canse de ser abençoado. Não se canse de obedecer. A sua rede não vai romper. A sua vida não vai romper. O seu coração não vai romper. Amém? E depois, no final, disse-lhes Jesus: vinde, jantai. Esta é a grande preocupação de Jesus. É que você tenha as suas necessidades supridas. Umas alcançadas naturalmente, entre aspas, mas com a sua ação, com a sua participação, pela sua colaboração. Mas outras, será Ele que acrescentará sobre estas. Quando eles chegaram à praia, eles tinham em cima das brasas, ou seja, o meio, a ferramenta para assar o peixe. Eles viram ali brasas e um peixe posto em cima. Mas não era só. O pão também estava. Ora, quando você obedece, você coloca, Jesus Cristo fará a sua parte. Ele ali fez as brasas, amém? E o peixe que veio sobrenaturalmente nas redes que eles manejaram segundo as instruções de Jesus, e sobrenaturalmente o pão estava lá também. Jesus, o pão da vida. Jesus, aquele que saciará toda a sua necessidade. Aqui o vosso amigo Apóstolo José, em Púlpito Mundial, na mensagem Vinde, jantai. Deixe-me orar agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que o teu poder seja manifesto sobrenaturalmente sobre a vida dos teus filhos, sobre toda a igreja, em todo o lugar da terra, corporativamente e individualmente e particularmente. Senhor, que as tuas instruções nos façam alcançar a vitória e que nós, a cada dia que passa, fiquemos com mais vontade sempre de te obedecer. Mais e mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus ricamente vos recompense e vos acompanhe e vos instrua e prospere as vossas vidas. Aqui esteve
o amigo apóstolo José, intercedendo e orando por si, liberando princípios do reino e esperando a sua companhia no dia seguinte em púlpito mundial, assim Deus o permita.